às 10 da manhã. Quem está interessado no futebol, amanhã às 10 horas temos cá o jogo. Eu sou Jorge Sousa. Jorge Sousa. Piso para resolver. São Miguel contra São Miguel vai dar jeito. Portanto, vamos fazer o seguinte. Vamos apresentar o Sr. Vasco Aguiar, vindo do Canadá. Sr. Vasco Aguiar. E o Sr. José Plácido, United States. Sr. José Plácido. Este é o jogo. No início do desafio, os que ouvem não nos odeiam, as boas noites envio a todos que nos rodeiam. E sou feliz, sinto-me bem, minhas senhoras, sim senhores, vendo que ainda há alguém que gosta dos cantadores. Por isso eu acho certo, boas noites são importantes, porque há uns que moram perto, outros moram mais distantes. Mas vieram ao desafio gente amiga e consciente, e por esse motivo envio um abraço a toda a gente. Mas quem ouve não condena, nenhum bom povo presente. Deus sabe se vale a pena
pouca gente e cantar constante batalha. Houve homem, houve mulher, mas nem sempre a coisa calha da forma que a gente quer. Mas Deus concedeu-nos a graça para que voltassem de novo. Dai-me forças para que eu faça um trabalho que agrada o povo e procuramos sempre graça, cantar com o mesmo primor, mas umas vezes é da caça, outras é do caçador. Esse Deus que concede graças, como está à nossa beira, faz-me perguntar-te como passas e tua família inteira. E neste momento cantando é mais uma cantoria alegre, vou empoando a vida que Deus me envia. E Deus a graça me fez de te tornar a ver amigo, de me pôr mais uma vez num palco a cantar comigo. E mais uma vez lado a lado, e visto que aqui chegaste, Vasco, como tens passado, mais os que em casa deixaste. Obrigado, eu estou bem. Netos, noras, filhos e mulheres, mas eu não conheço ninguém que tenha tudo quanto quer. E nossa vida se evapora, que tudo que nasce tem fim, enquanto ri outro chora, e esta vida é mesmo assim. Quando canta, o outro escuta, canta à noite, chora de dia, e assim se vive numa luta da tristeza com
a alegria. E para a vida chegar ao fim, primeiro no mundo há de passar. O mundo começou assim e assim há de acabar. Então o que é que tu esperas? Se tens uma cruz às costas, diz-me se não desesperas quando há coisas que não gostas. E ao Vasco às vezes aposto, quando vejo coisas singelas, e se dessas coisas não gosto, eu procuro fugir delas. É porque o ódio e o amor exige a nossa diligência, e muitas vezes a dor é mais forte que a paciência. Se cruz temos que carregar, se uma cruz for necessário, Vasco eu vou tentar chegar com a minha cruz ao Calvário. José, mas como é ditador, a tua é igual à minha. Como é que a gente podia pôr a nossa cruz mais levinha? É imitar a providência, o filho da Virgem Rainha, transportá-la com paciência, ela fica mais levinha. Cruzes cada um tem a sua, diferente da que Cristo tinha. Eu quero pôr peso na tua, tu queres pôr peso na minha. E leva a cruz de forma sincera, que para ti for destinada. Quanto mais se desespera, ela mais fica mais pesada. Pois é a vida diligência que a gente às vezes faz na vida, com a falta da paciência, essa luta está perdida. E tu és Vasco e eu José, sofremos da
mesma doença, mas a cruz da vida não é o que muita gente pensa. A cruz da vida é diferente, não a que Cristo levou na rua, porque há para aí tanta gente que não é como a minha nem a tua. E vivemos nos mesmos mundos, e quem aos mundos se acostuma, Cristo livre a de todos, nós nem queremos levar uma. Mas se tu fores um bom irmão, dás-me um macho de valorizas, e eu em troca dou-te a mão nas horas que tu precisas. E eu gostei da tua intenção, os teus amigos acarinhas, quando aos fracos deres a mão, as cruzes são mais levinhas. Quem abre os olhos à luz vê que o peso nos faz bem, e se fosse assim a cruz não tinha o peso que tem. E falando na mesma cruz, que quem à cruz se habitua, que Jesus é Jesus e te vejo para a sua. Mas às vezes o escorrega por a cruz o carregar, e às vezes há um colega com vontade de o matar, e diz aos nossos portugueses: se escorrega criatura, até Cristo caiu 3 vezes pela rua da amargura. Mas se disseres levanta-te e vem, meu colega, tens razão, e verás o valor que tem um ao outro dar a mão. E depende do escorregão, aguentando o mesmo sentido, que há homens que se dá a mão e fica sempre caído. Mas dizes pega a mão e vai, não te deias por vencido,
eu ajudo, porque também tanta vez tenho caído. Se eu desse um escorregão, Vasco e tu me vias instalado no chão, o que é que me fazia? Dava-te maioria para te ver levantado, porque eu levantado sofria como sofrias deitado. E o poeta do improviso a mão-ias entregar, mas também era preciso que eu me quisesse levantar. Mas o José não é culpado, caído com o peso que a cruz tinha. Se quisesses ficar deitado, a culpa já não era minha. E davas a mão para conforto, era uma obra delicada, mas se eu já estivesse morto, não me servia de nada. José, ficavas com a certeza, se eu te estendesse a minha mão, porque é nas horas de fraqueza que se vê os amigos quem são. Mas se eu já morto caía, Vasco deitado no chão, se estava morto não via, se me estendias a mão. Se ele morto caído ficava, e eu lhe oferecia o meu respeito, que até de alegria saltava com a ação que tinha feito. É morto a tua mão não via, nem tão bem a tua intenção, rezasses uma Ave Maria pela minha salvação. Orações a Deus posso oferecer, e vou explicar-te o motivo, mas primeiro havia ver se tu estavas morto a vivo, e mandavas fazer a cova. Devias fazer assim, tu estás dando uma prova de não teres confiança em mim. Oh José, tu não destines
forte, mas também não imagines em vida coisas da morte. E devias ter sentidos finos. Vasco era o que eu fazia, mandavas tocar os sinos e rezar a missa da guia. Oh José, eu não mandava tocar sinos no campanário, eu apenas te ajudava se achasse ser necessário. E a ajuda foi-se embora, mas é uma ajuda bela. Descansa que até agora ainda não preciso dela. Estás falando com juízo nas palavras que estás dizendo, pois olha, José, eu preciso, mas tu ainda não estás vendo. Não precisas de ajuda dela, e está lutando toda a gente, vai-se dando manivela e segue sempre para frente. Isso é unida e é singela. Tu 1000 vezes podes cair, e se ajuda precisasses dela, tinhas vergonha de pedir. E se o Vasco cair do me visse, já morri bundo no chão, e eu ajuda-lhe pedisse, ele dizia que não. Tu estás a variar do casco, julgas ser assim, mas não é, porque eu me chamo Vasco e o teu nome é José. É só o nome que é diferente, da forma que estás vendo agora. O Vasco ajuda toda a gente, é só da boca para fora. Se eu desta forma estou falando, não me condenes aqui. Tu estás imaginando que os outros são iguais a ti. Imagino, mas não me escondo. Sou reto como Jesus, cantando apenas este fundo, mais peso na tua cruz. Eu se elevo devagarinho, o Vasco faz
como deve, e daqui a bocadinho ela até fica mais leve. Ela mais leve vai ficar, é conforme tom da luz. Se o José te ajudar a pegares na tua cruz, essa ajuda não aparecia. Tu deixavas-me morrer, porque ele disse que eu que fazia o que ele pensava fazer. Ele disse aos amigos meus: sou Plácido, sou Arruda, Vasco eu, graças a Deus, ainda não pedi ajuda. Tu não pediste nem pedes, mas se pedes, tu vais ver. Não queres pedir porque medes o que pode acontecer. Eu sou o José da Lombinha, que cantando continua, que tenho forças para a minha e para te ajudar à tua. Então para que desconfias e para que há pouco avergoavas, se tu queres e confias, Vasco disse me ajudavas. E não te vou dizer que não. Oh mãe, que me acarinhas, fiz uma comparação para ver as ideias que tinha. Tu comparaste mal agora, não pensaste nem um momento, puseste pela boca fora o que tinhas no pensamento. E eu apenas falei da cruz e da ajuda, amigo meu. Mas o José não é Jesus, nem é Simão Cireneu. Eu tinha guarda medida, fizeste-me perder o conforto. Eu queria te ajudar em vida e tu dizes eu já estou morto. Eu não pedia tua mão, essa mão que me ofereceste. Fiz uma comparação, mas não me compreendeste. Até tu tão bem dizias, mesmo que eu te desse a mão, que estavas morto, não vias se eu te ajudava ou não. E vou mostrar-te um motivo, cantador, que eu
É porque ainda estou vivo, tão vivo como estás vendo. E eu vivo numa ilusão de morrer, não sinto desejo. Se eu te disser eu dou-te a mão, tu dizes eu morto não vejo. Tu dizes eu dou-te a mão, esta mão que me oferecias, eu vou-te dar a razão para seguires as cantorias. Essa mão que apresentava, se tu aceitasses no fim, era a mesma que tu apertava para me ajudares a mim. Eu acho uma ajuda bela, um ato de caridade. Amigo Vasco, é quando ela é dada de boa vontade, nem é grande, nem pequenino. Essa desfeita se faz, porque ninguém sabe o destino que um dia de amanhã traz. E disseste de forma severa, não como uma leviandade, mas eu sabia que não era dada de boa vontade. Isso é uma grande dor, José. Um amigo, outro querer valer, mas este está como Tomé, que não acredita sem ver. Oh Vasco, eu sou como Tomé, podes dizer sem enganos, porque o teu colega José já te conhece há muitos anos. Se tu me conheces bem, acreditas no que eu digo e não dizes a ninguém que eu que não sou teu amigo. E por eu te conhecer bem, é que estou falando assim. Nunca ajudaste ninguém, vinhas-me ajudar a mim. Não sabes quem ajudou, ou em caso lá por fora, tu não vês que eu não estou perto de ti toda a hora. Se eu caísse de forma louca, ou no chão, ou numa essa, tu punhas minha mão na boca para eu morrer mais depressa. São palavras imaginárias que
se é o que tu estás querendo, é puras coisas contrárias àquelas que eu estou dizendo. E se alguma testemunha via acusava por motivo, o Vasco dizia eu queria era ver se estava vivo. Se algum deste povo via eu ajudá-lo carinhoso, quem estava vendo dizia o José é mentiroso. A mentira continua, a Bretanha contra a Lombinha, mal podes levar a tua, querias-me ajudar a minha. José, sei que sentes vontades para todo lado que te viras fazer mentiras destas verdades e das tuas verdades mentiras, e leva essa cruz com carinho, com tudo que for necessário. Estás a meio do caminho, falta muito para o Calvário, pois se as vidas são iguais, José vais dizer depois das duas quais pesa mais, das cruzes da gente os dois. E este José se habitua, isto é uma ladainha, sabes o peso da tua, eu sei o peso da minha. Estou cansado de acatar, mas ela leve continua. Diz-me se queres trocar a minha cruz pela tua. Cantaste com tal meiguice, já não achas a tua bela? Ainda há pouco te disse que mal podias com ela. José, tu vês todo o povo a quem uma cruz foi dada, então como tu és mais novo, vais pegar na mais pesada. Oh Vasco Isco, Dom José, estamos na hora marcada, vais-me dizer por que é que achas a tua mais pesada. É pesada, mas é tão bela. Eu é que sinto um cansaço, tu estás
com medo dela de não poder dar um passo. Eu não estou com medo dela por meiguiço, por castigo. Se a tua cruz fosse bela, não querias trocar comigo. O José pensa, mas ruim, duvida da minha intenção, que se ele dissesse que sim, eu dizia logo que não. Tu então, neste momento, já não chegas ao Calvário, estás como um moinho de vento que está andando ao contrário. É porque é possível ajudar. Uma ajuda sentido tem e é impossível trocar a nossa cruz por alguém. Há pouco querias dar-me a mão, oh pobre José da Lombinha, e foi por essa razão que eu não te quis dar a minha. Para mim foi um desprazer. José, quando uma mão te foi dada, tu não a quiseste receber, dizendo eu não preciso nada. Eu vi a tua intenção, ai meu Jesus, quem não via, davas-me do coração. O José não desconfia e eu enjeitei a tua mão para fazer a cantoria. Não foi forma para vencer, a luta está empatada. Tu não quiseste receber. Quando esta mão te foi dada, tu preferiste morrer sem a hora ser chegada. E não soube esperar pela hora de uma reconciliação. Como o tempo se evapora, o tempo a tudo dá perdão, e é por isso que agora eu te estendo a minha mão. Eu, fraco, sempre resisto. Tu estavas morto no chão. Se estavas visto, tinhas visto um Vasco a estender-te a mão, e assim imitavas Cristo, de olhos fitos sem simão.
e a tua ajuda reconheço. Oh Vasco, de passo a passo, tanta ajuda não mereço. Mas vem agora meu regaço, oh meu cantador de apreço, venha te dar um abraço, pois na hora que me abraças são as horas mais felizes. Quando eu ou tu fracassas, uma ajuda traz raízes. Quero que digas e faças em ações o que te dizem. Muito obrigado e até daqui a bocadinho. Vai haver um intervalo e depois voltarei. Também quero dizer a algumas pessoas que pediram aí se eu tinha algumas tapes aí, então ali 6 ou 7 tapes de cantorias ao desafio. Estão ali no corre, a gente vai buscar, se houver alguma pessoa interessada, pode vir buscar aqui assim. Muito obrigado.